Olá, sou Paulo Eduardo. Nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por mais uma vez estar aí do outro lado, nos acompanhando. É sempre muito bom ter você aí. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua companhia. Você que diariamente acessa o canal Minuto Missionário, que às 6 horas da manhã já tem estudo novo. E a você que acompanha durante o dia em qualquer outra plataforma, não é? Várias plataformas divulgam durante o dia e até mesmo emissoras de rádio. E eu louvo a Deus por você que me ouve, independente de onde ou horário que você esteja nos ouvindo. Que Deus te abençoe. Nós estamos estudando juntos a Bíblia, os livros, as cartas. Recentemente terminamos Atos dos Apóstolos, estamos começando Coríntios. E o meu pedido de sempre é: deixe seu comentário, inscreva, deixe um joinha e compartilhe. Coloque esse vídeo em outros grupos, compartilhe com amigos e irmãos. Esses dias estava lendo um comentário aqui, alguém agradecendo, né? Uma pessoa agradecendo ao Fagner, que assiste o nosso programa. E ela disse: eu quero agradecer meu primo Fagner por ter me mostrado esse canal. E ela desde então tem acompanhado. Que felicidade! Alguém hoje estar acompanhando porque o Fagner, a quem eu quero enviar um abraço, compartilhou o vídeo. E você pode ser canal também para levar para outra pessoa a mensagem da palavra de Deus. Agora eu quero te convidar a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós estamos estudando aqui os primeiros versículos de Coríntios. Terminamos de estudar a pergunta que Paulo fala. Foi Paulo batizado por vocês? Aqueles irmãos de Corinto, eles estavam vivendo uma divisão dentro da igreja, alguns seguindo alguns pensamentos de Paulo, Apolo, Pedro, e ainda um grupo falado que seguia somente a Jesus. Enfim, esses problemas estavam acontecendo e Paulo traz essa carta inicialmente para orientá-los a viver em unidade. Paulo vai destacando alguns aspectos que geravam divisões entre eles. E o último que nós falamos foi o batismo. Falamos que os judeus não entendiam e não aceitavam a ideia de Jesus que veio como sofredor. Eles queriam um Jesus vitorioso, não é? Mas veio como sofredor. Depois falamos dos gentios, os gregos, que não aceitavam a ideia da cruz porque consideravam como uma tolice. Eles consideravam muito inteligentes. Mas o verso 31, a Bíblia nos diz: aquele que se glorie, glorie no Senhor. E o nosso estudo de hoje está baseado em 1 Coríntios 1, 24 e 25. Aqueles que experimentam o poder de Deus e sabedoria da cruz entendem verdadeiramente o motivo e a razão da cruz de Cristo. Aqueles homens, eles precisavam entender isso. Quando alguém olha para Jesus, vê nele o poder de Deus. Quando alguém está olhando para Jesus, vê nele o poder de Deus. Paulo fala para os judeus e para aqueles que estão querendo crer, querendo milagres apenas, que Jesus é o maior milagre. Ele é o poder de Deus. E essa palavra nós já deixamos para aqueles que hoje estão correndo atrás de milagres. Aqueles que hoje estão correndo atrás de bênçãos. Eu disse recentemente, eu não sei se você já ouviu, mas eu ouço e aquilo me incomoda tanto quando eu vejo algumas pessoas, nessas transmissões que a gente acompanha pela rede social, pela internet, pessoas dizendo: eu vim buscar a minha bênção. Não é? E se esquece que a maior bênção que o homem pode receber chama-se Jesus Cristo. Ele é a maior bênção que Deus nos deu. A maior bênção é o Senhor Jesus ter vindo a este mundo morrer naquela cruz por nós. Os milagres que Jesus realizou e realiza apenas para mostrar a sua grandeza, quem Ele é, e pelo seu amor, a sua bondade e misericórdia. Mas o maior milagre que alguém pode experimentar é a salvação em Cristo Jesus. E Paulo fala para aqueles que estavam querendo milagres, usando aqui o exemplo dos judeus. Olha, Jesus é o maior milagre. Ele é o poder de Deus. Paulo olha para os judeus que estavam buscando apenas sabedoria e Jesus diz que a sabedoria é a de Deus. A maior sabedoria que alguém pode encontrar é a de Deus, porque nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria, como diz em Colossenses capítulo 2 e versículo 3. A sabedoria de Deus está no Evangelho. Os gregos não olharam para a cruz do ponto de vista de Deus. E Paulo pergunta ao sábio, ao escriba, aos filósofos, se eles conheceram a Deus por intermédio dos seus estudos, verso 20 e 21. Se eles conheceram a Deus por estudar. Sabe de uma coisa, amados? Nós não conhecemos a Deus apenas pelos nossos estudos.
pela nossa sabedoria humana. Alguém pode ler a Bíblia centenas de vezes, mas se Deus não se revelar, ela não vai entender. Porque a Bíblia se discerne espiritualmente. Quantas pessoas conhecem a Bíblia apenas para conhecimento histórico? Eu conheço uma pessoa próximo, conhecido, e ele sempre me diz que estuda a Bíblia e conhece da Bíblia muito, mas apenas para conhecimento, nunca para transformação. E Paulo pergunta aqui, vocês conhecem a Bíblia pelos seus estudos? Não, eles conheceram a Deus por meio do Evangelho. E Paulo só tem uma mensagem: Cristo crucificado é o poder de Deus para os judeus e a sabedoria de Deus para os gregos. Esse Cristo que nós pregamos e anunciamos. Nós somos chamados à comunhão por causa da nossa união com Cristo. Ele morreu por nós, nós fomos batizados em seu nome, como ele ensinou, e nós estamos identificados com a sua cruz. Essa é a maravilhosa base da nossa unidade espiritual. Todos salvos pelo mesmo Cristo, batizados no mesmo nome e formando o mesmo corpo, uma só família, todos lavados e redimidos pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Eu sempre gosto, quando eu estou ministrando a palavra, eu olho para a igreja e eu fico sempre, isso é um pensamento recorrente. Eu fico olhando para a igreja, pessoas tão diferentes ali no auditório. Formação diferente, família diferente, grau de escolaridade diferente, estrutura financeira diferente. Eu olho para aquele auditório e sempre me vem à mente pessoas tão diferentes, mas todas unidas e lavadas no mesmo sangue, o sangue de Cristo Jesus, e formando um só corpo e vivendo em unidade agora, e devemos viver agora e para todo sempre nos céus com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por nos acompanhar. Eu te espero no próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.